questão de composição básica, todo mundo já sabe, né, composição tridimensional, composição simétrica, assimétrica, isso todo mundo sabe que isso é estrutura básica de composição. A grande questão é como fazer uma composição, eh, como fazer uma composição mais ágil. Isso é uma composição simétrica equilibrada. Isso é uma composição simétrica equilibrada. Isso é uma composição assimétrica desequilibrada. Sacaram? Isso aí todo mundo já sabe, isso aí é o básico do básico da estrutura de composição. Falar, vamos exemplificar aqui que a questão é composição. Dicas básicas de composição tem que ser respeitada, porém, toda a estrutura da composição como um todo, ela precisa ou preencher a página. Não, espera aí, voltando. Rebobina, voltando. Ou você preenche a página inteira, ou você se aproveita do espaço vazio dessa página para poder compor. Página em branco, partes da composição, ela complementa a arte. Um exemplo disso em questão de galeria. Como você vai estruturar a sua obra de arte num espaço museático, dentro de uma galeria. A parede da galeria, ela tem que fazer parte da tua composição. Então você vai estruturar a obra, apresentar a obra, como essa obra vai ficar exposta no espaço museático, com, lógico, com as devidas dando liberdade para as devidas alterações de quem vai montar ou do próprio processo curatorial. É aonde entra o processo editorial onde entra o processo editorial. Então, algumas alterações em questão de composição, elas podem ser feitas, mas o artista ele tem que ter essa segurança e essa liberdade para poder, compor de um jeito mais seguro. Lembrando, prezando, eh, padrão estético, tá. O que vai prezar o padrão estético é o todo, tá. Então, assim, tudo que for composto vai fazer parte, tudo que pertencer àquela obra, ela vai fazer parte da composição. Então, todas as limitações, tanto narrativa como técnicas em questão de estrutura anatômica, estrutura de cenário. Se você não sabe desenhar cenário, você desenha cenário do jeito que você sabe, da forma se você tem limitação em desenhar cenário, quais são as maiores limitações do desenhista? Principalmente quadrinista. Cenário, pé, mão e a pior de todas é a expressão facial e continuidade com as feições de cada personagem. Alguma dúvida em relação a isso? Pode responder, podem falar, podem escrever aqui no chat, que eu vou só acompanhando aqui, tá? A obra, ela tem que ser vista como um todo. Então, se vocês não sabem desenhar mão, desenhem mão do jeito que vocês sabem. Uma mão anatomicamente perfeita não vai sair, tá. Eu até hoje tenho limitação para desenhar mão, eu até hoje tenho limitação para desenhar pé, principalmente eu consigo desenhar pé descalço, com muito mais facilidade do que desenhar um pé calçado. Pé com salto é difícil, mão é extremamente difícil, principalmente na questão de posição de mão, tá. Então façam como vocês sabem fazer. A questão é, todo mundo aqui sabe fazer mão, todo mundo aqui sabe fazer pé. Ah, vai ficar escroto.
não tem problema. O que vai compensar isso é a composição como um todo. Então o que que precisa ser focado nisso? É uma lapidação ou no traço para ele tornar mais simplificado, eh, ele precisa ter um traço eu tenho uma estrutura muito mais eu tenho uma forma de desenhar muito mais quadrada, então você faz o traço mais limpo possível para ser simplificado, ou você pode trabalhar com a sujeira que você que você faz, principalmente questão de traçar puxando o coisa. Você vai fazer isso, mas você vai lapidar a sua forma e mas o principal mesmo onde eu quero chegar é luz e sombra. Então, um grande erro acadêmico que muita gente comete é de ensinar desenho básico e estrutura por etapa. Então, desenhar 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 primeiro a parte da composição, você pode pular etapas, tá. Então, eu tenho limitação em desenhar anatomia, minha limitação é com anatomia. Pula essa etapa e vai direto para luz e sombra. Sempre luz e sombra, porque principalmente é saber por que luz e sombra, antes mesmo de saber anatomia. Isso aqui é o maior exemplo que tem, tá. É como você vai desenvolver essa estrutura utilizando para fazer uma arte final, muito mais limpa, muito mais sólida, se o nosso corpo humano é todo cheio de vincos e veias. Então, se eu fosse desenhar sem saber luz e sombra, esse braço aqui ia ficar todo riscado, todo talhado. Tá, como eu vou principalmente, desenhar pessoa idosa, que é muito difícil, desenhar gente magra, sabe, e principalmente gente gorda. Então, porque as estruturas de guinha anatômicas, elas não vão aparecer. Então, às vezes, quando você cria uma construção, a estrutura do rascunho básica para principalmente até mesmo, construção de personagem. Isso vale para construção de personagem também. Tu vai criar uma estrutura, a estrutura anatômica, ela é toda baseada em musculatura. Ok, eu quero fazer uma pessoa anamórfica. Como é que tu faz isso? Tem que saber luz e sombra. Por quê? Porque tu tem que imitar a questão estrutural dela, e aí tu aplica só corpo e sombra. Como eu vou fazer essa dobra aqui? Como eu vou fazer esse cotovelo? É luz e sombra. Como eu vou fazer essa musculatura aqui? É tudo luz e sombra. Luz estourada, tal. Um desses exemplos é arte barroca. Peguem qualquer arte barroca, dão uma googleada agora e coloquem a arte barroca. A principal dela, o maior exemplo que eu posso dar é a crucificação de Pedro. É a crucificação de Pedro, tá? Que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E vocês podem reparar como a composição ao redor dela é totalmente escura, e o Pedro, ele tá com uma luz estourada. Como você faz isso em quadrinhos em preto e branco? Você estoura o preto. Você estoura o preto e procura simplificar e utilizar a guinha o mais suave possível para poder manter aquele ponto focal vivo. E o resto das pessoas que vão compor a obra em si como um todo, aí você aplica uma luz e sombra pesada, mas sempre foca no escuro e no claro, ponto focal principal. Todo ponto focal vai ficar claro.
O maior exemplo disso, Última Ceia, em questão de estrutura geométrica e composição composição simétrica e equilibrada, que é como eu faço a estrutura de composição. Lembrando que isso aqui é durante a pandemia, né, então eu ainda estava muito cru na questão de composição, então sempre façam de modo instintivo. É sempre bom confiar no confiem. Confiem no instinto de vocês, tá, para compor. Por quê? Comecem sempre pelo ponto focal. Sempre comecem pelo ponto focal. E depois vocês vão desenvolver o cenário como um todo, o que vai encaixar, o que não vai. Lembrando, espaço vazio também faz parte da composição. Tudo, toda essa história que eu fiz direto, eu não fiz direto no RAF, eu planejei o RAF todo, mas o RAF está aqui, praticamente. O RAF primeiro vocês vão planejar toda a estrutura. Mas se vocês puderem modificar o mínimo possível do RAF, não modifiquem, tá? Por quê? Toda obra, aprendam, isso aí, toda obra é um produto do seu tempo. Se tu já está fazendo uma obra, se eu hoje começar a fazer uma obra, até eu terminar ela já se torna passado. Então ela já vai ser um registro do que já foi feito. Então, durante a obra, você sempre vai apresentar alguma melhoria ou vai descobrir uma técnica. Eu experimento muito, principalmente em pintura. Então, já trabalhei com tinta de tecido em papel, aquarela sólida em papel. Por quê? Eu tive que me limitar a trabalhar com os materiais que eu tenho por uma questão de custo. Estava trabalhando muito com tinta acrílica e eu estava perdendo muito pincel por causa disso. E pincel bom é caro e tinta acrílica, com o tempo ela estraga e ela estraga muito pincel se não der a devida manutenção. E eu não vou trabalhar com óleo, porque óleo tem que ter um espaço para trabalhar com diluente, com thinner. Isso intoxica, eu ficava doidão trabalhando com thinner, sabe? Então, onde eu vou focar? Em nanquim, lápis e aquarela. Tá? Dá para fazer aquarela? Dá para fazer aquarela. Tá? Só questão básica. Tá? Confie na capacidade de vocês de serem roteiristas também. Tá? Diga. Ai, papai, adoro café. Garcia tá fazendo café. Saca? Então, assim, confiem essa que é a estrutura de roteiro. Então, ela não precisa, os portões. Não. Imagem de referência, tá? Principalmente da ambientação, como esse roteiro foi me enviado. Com imagem de referência que é da cidade de Providence, que é onde Lovecraft nasceu, e que é da faculdade de Providence. Então são imagens de referência dessa faculdade, e aí você monta. Não tem a descrição do plano, você faz o quê? Faz sempre plano americano, tá? Ou sempre o plano em close. Tudo que tiver diálogo, faça plano em close. Uma grande aula de composição de página para isso. O Og Wood, ele criou um manual para isso, justamente para evitar desenhar cenário. Ponto principal, ambientação. Ambientação você só faz em um quadro, tá? Mas é isso, galera. Qualquer dúvida, mandem, dizam, falem, talk. Espero que eu tenha sido claro. E façam, produzem. Não